Updates de kernel são uma coisa não necessariamente trivial no mundo dos sistemas operacionais. Existem, no entanto, algumas distribuições Linux que facilitam bastante a nossa vida quando o assunto é ficar mudando de versões de kernel e também tendo acesso às últimas versões. Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal para você que quer mudar a versão do kernel do Ubuntu e distribuições derivadas como o Linux Mint, Pop! OS e por aí vai. Desse jeito, caso você consiga extrair alguma vantagem de um kernel mais recente, você vai conseguir de uma forma bem simples através dessa ferramenta. Falando em atualizar kernel, sabe onde você não precisa se preocupar em atualização de kernel? Exatamente, nos servidores da HostGator. Lá com o painel WHM você consegue gerenciar tudo isso bonitinho. Quando tem uma atualização nova, é só você clicar no update e esperar tranquilamente que o seu sistema volte aí com a versão atualizada dos patches de segurança. Desse jeito o seu site fica sempre no ar, sem dar acesso aí aos bisbilhoteiros de plantão. Confira o link na descrição para conhecer os planos que a HostGator tem e tem várias vantagens para quem é seguidor aqui do canal, uns descontos bem bacanas. Muito bem, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes aqui. Eu gostaria de ressaltar que esses links estarão na descrição e a gente tem conteúdo sobre como compilar um kernel, se isso te interessa de alguma forma, e também como você instala qualquer versão do kernel Linux no Ubuntu manualmente sem utilizar a aplicação que eu vou mostrar para você aqui, que é o Ubuntu Mainline Kernel Installer. É uma ferramenta de gerenciamento de versões de kernel, tem várias versões aí, semelhante ao que o Manjaro entrega para os usuários, com a diferença de que você pode continuar utilizando uma distribuição LTS se você quiser. Inclusive na live de ontem na Twitch a gente estava falando sobre os prós e contras de LTS e Rolling Release, a importância dos kernels LTS para a indústria, esse tipo de coisa. Se você quiser acompanhar as nossas lives, acesse aí twitch.tv/Diolino. Essa ferramenta é extremamente simples de usar e ela utiliza justamente o PPA aqui da Canonical do kernel mainline, que é onde eles armazenam todas as versões de kernel que o Ubuntu vai usar, já usou e está usando. Desde lá da versão 2. Qualquer coisa, até, se a gente inverter aqui a seleção, o kernel 5.10 RC3, que ainda nem foi lançado, né? O Ubuntu LTS, por exemplo, está utilizando o kernel LTS também, que é o 5.4, que a gente vê aqui embaixo nessa árvore de diretórios. E como você pode ver aqui, a gente também tem a data de atualização, ou seja, todas essas versões de kernel aqui elas são atualizadas. A diferença é que elas podem ter componentes diferentes de uma versão para outra. Minha recomendação para você que não tem experiência e não sabe exatamente por que estaria fazendo uma coisa assim, é manter o que a distribuição tem instalado por padrão, certo? Se você acessar aqui o kernel.org, que é o site do kernel Linux, você também vai conseguir ver qual é a versão mais recente de todas. E aí a gente tem aqui, ó, 5.10, que é a RC, que está na mainline justamente. Tem últimas duas versões estáveis, que inclusive foi a 5.8 que o Pop! OS aqui 2004 adicionou recentemente. Ela está em final de vida, mas certamente eles vão atualizar dessa versão. E aqui você tem várias LTS, o 4.4 é uma LTS, o 4.9 é uma LTS, o 4.14, o 4.19, o 5.4, que é justamente aquele que eu mostrei lá do Ubuntu. É importante ressaltar que não é porque está escrito que a 5.9.7 é a última release estável, que ela realmente é a mais indicada para você colocar em produção necessariamente. Ela é estável dentro do conceito do desenvolvimento do kernel Linux, mas não necessariamente aplicada a uma solução, como por exemplo uma distribuição ou algum produto, como um servidor ou qualquer coisa desse tipo, belezinha? Vamos dar uma olhada nessa aplicação então. Ela é uma aplicação em GTK, o que significa que ela se integra razoavelmente bem com o GNOME, mas você pode utilizar em ambientes que não são GTK, tipo KDE Plasma, alguma coisa assim. E como que se instala? Basicamente você tem esse PPA aqui. Então tem duas formas de instalar, o modo gráfico e o modo via linha de comando. Eu sei que você que acompanha o canal não tem medo de terminal. E como trocar o kernel é uma coisa mais avançada, eu vou considerar que isso é uma possibilidade para você. Mas mesmo assim eu vou mostrar como se faz o modo gráfico também, nesse caso aqui no Pop! OS. Se a gente fosse utilizar o terminal, bastaria copiar esse comando, colar. Nesse caso aqui o PPA seria adicionado. A gente vai dar Enter aqui para confirmar a adição. Automaticamente aqui o Pop! OS e o Ubuntu nas últimas versões rodam já o apt update, que é essa atualização aqui de listas. A gente pode dar um clear. E aí seria só instalar aqui o kernel mainline. A gente dá um Enter. Basicamente é copiar e colar e dar Enter, né? Claro, quando ele pedir a senha, você digita a senha. E pronto, está instalado. Se você abrir aqui o menu, você vai encontrar essa aplicação, que é o kernel mainline. Beleza? Se você fosse fazer pela interface, funcionaria
mais ou menos assim. Eu recomendo primeiro que você abra aqui a PopShop, a loja de aplicativos, e instale um programa que chama Synaptic, que é um gerenciador de pacotes. Temos vídeo sobre ele aqui no canal, ainda que seja um pouco antigo. Vai ser necessário aqui a sua senha para instalar ele. Perfeito. O Synaptic simplesmente vai servir para a gente encontrar o pacote depois. Para instalar o PPA, a gente só precisa do endereço dele, que é esse aqui, ó, PPA, alguma coisa, nesse caso, capelican/PPA. E aí, no caso do Pop, a gente clica nessa engrenagemzinha aqui, que vai abrir essa telinha para editar as fontes. E aqui em Extra Sources, a gente clicaria nesse mais, ia colar aqui o PPA, veja que tem um exemplo, clicar em adicionar, veja que ele já foi adicionado aqui porque eu fiz a operação via terminal, mas ele ia ficar desse jeito aqui. Você ia ter que esperar a loja de aplicativos atualizar ou simplesmente iria fechar, vir aqui no Synaptic, que é o aplicativo que a gente acabou de baixar. Você pode clicar aqui no recarregar para ele verificar as fontes por via das dúvidas. E aí, olha só, esse aqui é o nome do pacote, então mainline, a gente iria copiar ele aqui e ia pesquisar esse pacote aqui. E aí você vai ver que aqui tá o Kernel Update Utility for Ubuntu Based e tal. Esse é o mainline. Outra forma da gente encontrar esse pacote sem precisar pesquisar seria vir aqui em origem. E aqui a gente iria selecionar então o PPA que eu adicionei, que é o Capelican. Clicando aqui em Focal e teria o pacote dentro que no caso está instalado, a gente ia marcar para instalação, que é essa opçãozinha que aparece aqui. Vamos dizer que seja a instalação que eu esteja fazendo, né? No caso vou marcar para reinstalar, mas aí depois de marcado seria só clicar em aplicar e pronto, você fez tudo sem digitar uma linha de comando sequer. Funciona tão bem quanto o terminal, como sempre é só mais prático para fazer tudo, não só no Linux, mas em qualquer sistema operacional, muito mais direto ao ponto. E é por isso que os usuários mais avançados tendem a gostar do terminal. Inclusive, se você for membro do canal, eu recomendo que você venha aqui e faça esse curso especificamente, faça as pazes com o terminal Linux. Se você ainda não é membro, você pode se tornar membro por R$19,99 e ter acesso a todos esses conteúdos aqui. Inclusive, a gente tem o lançamento dessa semana que é o nosso curso de introdução ao Fedora. Se você quer conhecer um pouco mais dessa distribuição, você vai curtir bastante, beleza? E tem uma promoção. Se você se tornar membro por R$2,99, que é o de Linux Start, esse curso aqui fica disponível para você assistir até o dia 31 de dezembro. Bora testar então esse Ubuntu Mainline aqui. É uma aplicaçãozinha simples, ele está dando um refreshing aqui para verificar quais são as versões de kernel disponíveis. Vamos aguardar um instante. Uma vez atualizada a lista de kernels, a interface é relativamente simples de entender. Aqui embaixo, o aplicativo te mostra qual kernel você está rodando no seu sistema agora. Inclusive, se eu rolar essa lista aqui para baixo, ele me mostra qual que está instalado. E aqui a gente tem todos os disponíveis, que vai lá do kernel 5 até o 5.9.6 do momento. O 5.9.6, inclusive, não é a versão mais recente de todas nesse momento, como você viu lá, porque tem o 5.9.7, mas deve ser uma questão da Canonical atualizar esse mainline aqui, esse PPA. Além do mais, essa pequena mudança ali provavelmente não vai fazer muita diferença também a curto prazo. Aqui você tem uma opção de configurações, onde você pode ser notificado sempre que sair uma versão nova do kernel. Ele vai fazer uma verificação e vai te avisar aqui por cima, tipo, olha, tem uma versão nova do kernel, você pode instalar, você quer instalar, funciona assim. E ele também diz para a gente esconder as versões instáveis. Se eu desmarcar essa opção e dar OK, a gente vai ter acesso a outras versões também, uma notificação tipo essa que acabou de aparecer, acesso às versões RC. E aí você acaba tendo as RCs de todas as linhas, ó, da 5.9, da 5.8, que são esses pinguinzinhos de vermelho aqui. E aí você poderia instalar, sei lá, o kernel 5.10, por exemplo, que é um release candidate, é isso que quer dizer, sem problema nenhum. Quer dizer, você pode instalar sem problema nenhum. Agora, se você não vai ter problema, são outros 500. Uma coisa interessante para você ver o que tem em cada release é você clicar aqui em Changes. Digamos que eu queira saber o que tem de novo no kernel 5.10. Clica aqui em Changes. E aí você tem aqui um resumo, basicamente, do que foi adicionado, o que foi mexido. Ó, tem suporte aqui novo para AMD, aparentemente, correções, etc. E você também pode remover um kernel que você tenha instalado. Digamos que eu tenha instalado o 5.9 aqui, você pode dar um purge nele. E aí ele vai fazer a remoção desse kernel. Como ele não conseguiu instalar o kernel, né? Como ele não está instalado, ele não removeu, mas serviria para isso aí também. E como você deve imaginar, a gente pode clicar aqui em Install. Nesse caso, se eu quero instalar o kernel 5.10, né? Então agora seria a gente só esperar. São
3 ou 4 arquivos mais ou menos de download aqui para instalação de um novo kernel. Para finalizar a instalação, ele está me pedindo aqui a minha senha, então vamos digitar a senha. Kernel 5.10 Bleeding Edge aqui no seu Pop! OS, nesse caso poderia ser no Ubuntu, poderia ser no Linux Mint. Aliás, o Linux Mint ele tem um gerenciador de kernel embutido no gerenciador de atualização deles, só que eles só colocam as versões estáveis que o Ubuntu utiliza dentro da LTS. Então você vai ficar meio que restringido a isso. Se você quiser ir um pouco além, você precisa de uma ferramenta como essa aqui, ou então instalar manualmente, como eu já tinha explicado. E aqui, como você pode ver, Close Window to Exit, terminou a instalação. Mas se a gente voltar aqui em cima, teve alguns erros, teve 2 erros na verdade. Que erro foi esse? Foi um erro de DKMS, ou seja, da compilação de um módulo, que diz aqui que não é suportado na versão 5.10. E que módulo é esse? É um módulo de I/O da System76, que é a forma com que o kernel gerencia o acesso aos dispositivos, por exemplo, o seu SSD ou alguma coisa assim. Isso significa que esse recurso que o System76 coloca no kernel deles não vai estar disponível no kernel 5.10. E esse tipo de coisa de algum módulo não funcionar, ele pode acontecer mais vezes, sabe? Ele pode... Aqui tem um outro, né? De um módulo de ACPI da System76 que não está pronto para esse kernel porque não foi eles que colocaram no sistema. Se você utiliza o computador de uma forma básica, tipo... você tem Intel, AMD, drivers que só estão ali no kernel, por exemplo. Se você não usa ferramentas que manipulam de alguma forma módulos e coisas desse tipo, fazer uma atualização do kernel é menos problemática. Geralmente quem usa distros Rolling Release tem maior conforto utilizando dentro desses cenários. Mas se você for como eu, que depende de um monte de aplicativos de terceiro, muitas vezes aplicativos que são proprietários, aplicativos de mercado, como eu expliquei na live da Twitch dessa semana, elas são focadas no kernel LTS porque é mais fácil de dar suporte para uma coisa menos mutável. Então, se isso for um fator para você, VMware, DaVinci Resolve, driver da NVIDIA, enfim, qualquer coisa que se utilize de módulos assim, pode ser, especialmente no caso de um kernel RC, que você tem alguns problemas. Mas é fácil voltar ao normal também. Então a gente vem aqui em Close. Beleza, como você pode ver aqui está instalado. Se a sua distribuição Linux tem um grub, na hora de você fazer reboot, vai aparecer as opções ali de mudar o kernel. E aí a gente pode vir aqui e puxar o terminal e ver exatamente aí, ó, qual kernel a gente está usando, que é o 5.10 RC, moleque. E aparentemente as coisas estão funcionando bem aqui, sem maiores sustos. Se eu abrir agora aqui o aplicativo de kernel mainline, a gente vai ter a mesma interface lá, ele vai mostrar aqui que a gente está running esse kernel aqui. Ah, mas eu não quero mais utilizar o kernel 5.10, é só clicar aqui em purge. Não é bem assim, porque não tem como você, né, pular do carro com ele andando sem se quebrar. Você precisa voltar para o outro kernel e daí você remove ele, porque você está utilizando o kernel. Como é que você vai remover o negócio que dá sustentação ao próprio sistema que você está usando para remover ele mesmo? Fez algum sentido? Para selecionar qual kernel você quer utilizar na hora de inicializar o sistema, você fica pressionando o Shift e curiosamente parece que o Pop! OS está utilizando o Grub agora também, ao menos nesse tipo de instalação na máquina virtual aqui. Então a gente teria que vir aqui em opções avançadas do Pop e aí selecionar o kernel anterior, como o 5.8, por exemplo, dar Enter e carregar pelo kernel padrão do sistema aqui, que é o 5.8. Aí, dessa forma, quando a gente entrar lá no kernel mainline, a gente vai poder remover ele. Ele vai fazer a verificaçãozinha dele de sempre. Aqui embaixo você pode confirmar qual kernel você está rodando, ou então você pode abrir aqui o terminal e digitar uname-r, ele vai te mostrar qual kernel está rodando no momento. E aí, digamos então que eu queira remover o kernel 5.10, eu não preciso mais dele, você clica aqui em Remove, e aí ele vai remover aí para você sem problema nenhum. Vai precisar a sua senha mais uma vez, porque é remoção de pacotes. Olha aí. Beleza, terminou, indolor e sem problemas. E pessoal, uma dica extra para quem está utilizando o Pop! OS, porque por padrão, se você instala numa máquina recente ele não vai utilizar o Grub, é você fazer o seguinte, vem aqui em outros locais, em computador, depois em boot, você vai encontrar essa pasta EFI, dá 2 cliques nela, vai ser necessário você digitar a sua senha para poder acessar o conteúdo nela. É necessário acertar a senha também. Depois você vem aqui em Loader e em LoaderConf é um arquivo de texto que você vai editar aqui bem simples. Se não tiver essa segunda linha escrito timeout e um espaço e o número 10, você pode adicionar ela.
Timeout é simplesmente o tempo que o System Deboot vai esperar, te mostrando um prompt de seleção e por quanto tempo na hora que você ligar o computador. Então, colocando 10 segundos, essa telinha aí vai aparecer para você quando você estiver ligando o computador e você vai poder selecionar a configuração de kernel anterior, que no caso seria ali a segunda opção, beleza? Galera, sendo honesto com vocês, especialmente para quem é novo aqui do canal, ou novo no Linux, esse é o tipo de modificação avançada, por mais que pareça simples de se fazer, que não é uma coisa que talvez você vá querer fazer na sua máquina sem um bom motivo. Eu comparo modificação de kernel com atualização de BIOS. Tem suas vantagens e tem seus riscos também, dependendo de como é feito. Falando nisso, tem vídeo sobre atualização de BIOS aqui do canal, você já assistiu? Vale a pena também. Muito do conteúdo que eu produzo aqui no canal simplesmente serve para dizer ou para mostrar para você o que pode ser feito. Não quer dizer que você precisa fazer tudo que eu mostro aqui no canal. Guarde esse vídeo como conhecimento para utilizar em um momento que talvez seja oportuno, beleza? Essa aplicação aqui em específico ela é compatível apenas com o Ubuntu 20.04 e essa base especificamente, POP 20.10, Ubuntu 20.10. Pelo que eu vi, o desenvolvedor ainda não fez o port, talvez ele chegue em algum momento, beleza? Mas essas versões mais recentes do sistema também tem kernels mais recentes, aí pode ser que não seja uma grande questão. Se ainda assim for uma necessidade que você tem e você não pode utilizar essa ferramenta, confira o nosso post na descrição mostrando como você faz a instalação manualmente, simplesmente baixando os pacotes .deb lá do kernel mainline, instalando com o dpkg ali usando o terminal. Bem simples também, beleza? Esse vídeo fica por aqui, deixa um like aí se você curtiu, se é novo no canal não se esquece de se inscrever para receber mais dicas de tecnologia como essa daqui. Confira também os nossos cursos no Dio Linux Play para membros, seja membro aqui do canal e tenha acesso a um montão de cursos com certificado e vem conhecer o nosso curso de Fedora. Eu te vejo na próxima, valeu e falou!